Fala, estudante aí, tudo bem? Como vão os estudos para física do Enem? Tá difícil? Então você tá no lugar certo. Aqui no meu canal eu vou te ensinar física de um jeito completamente descomplicado que você vai mandar super bem no Enem. É isso mesmo. E quem sou eu? Sou Armstrong, professor de física, e hoje vou falar de um assunto que está entre os top 5 do Enem. É isso mesmo. Eletrodinâmica. Eletrodinâmica sempre é um dos assuntos que mais bombam lá na prova do Enem. Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou fazer uma análise de resistores ômicos, não ômicos e ainda por cima vou fazer uma questão do Enem que foi considerada uma questão super difícil, mas que você vai achar essa questão muito fácil depois da aula de hoje, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos embora. Aqui agora nós temos uma ideia de resistores ômicos. O que seria um resistor ômico? Primeiro, quando a gente analisa resistores, a gente tem que pensar em condutores elétricos, em aparelhos elétricos que conduzem eletricidade, beleza? Só que quando a gente pensa em resistores ômicos, significa dizer que eles foram testados, experimentados a temperaturas constantes. Então não esqueça disso. Dica número 1, resistores ômicos foram testados, foram experimentados a temperaturas constantes. E o que é uma resistência? Resistência é algo que dificulta a passagem de corrente, não que impede a passagem de corrente, como muitos dizem, tá? E o resistor ômico é aquele, já que ele foi testado a temperaturas constantes, e em certos intervalos de temperatura, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que esses materiais, à medida que você aumentava a sua diferença de potencial, a corrente que ia passando por eles aumentava de forma linear, como eu posso mostrar aqui no gráfico agora. Significa dizer o seguinte, cada um aumento de variação de potencial, você tinha o mesmo aumento de corrente elétrica. Olha que interessante. Daí a ideia da primeira lei de Ohm, resistência, tensão sobre corrente. Primeira lei de Ohm. Já na questão de resistores não ômicos, são condutores que, quando eles foram submetidos a uma variação de tensão, não conseguiu manter uma temperatura constante. Então, no caso de resistores não ômicos, a temperatura varia à medida que você varia a tensão. E o gráfico não é uma reta crescente, como mostrado no exemplo anterior. Pode ser qualquer coisa, inclusive uma parábola, ok? Então, resistores não ômicos são aqueles cuja sua resistência varia em função da temperatura. Ou você pode parar para pensar o seguinte, quando você tem um resistor não ômico, ele pode, em um certo intervalo de tempo, ser ômico, tá? Em outro intervalo de tempo não ser ômico. Isso depende muito das características do material. Então, toda vez que você pensar em resistores ômicos e não ômicos, sempre pense no seguinte, se for um gráfico tensão corrente, a partir do momento que essa reta a partir do momento que o gráfico é uma reta crescente, passando pela origem, então passa a ser um resistor ômico, e em alguns momentos que essa reta deixar de ser reta, né, que essa função deixe de ser reta, ou que deixe de ser crescente, significa dizer que ele deixou de ter as propriedades ômicas, ok? E como que isso apareceu no Enem? Vamos lá, diretaço, porque aqui você aprende a física que cai no Enem. E olha aí, ó, questão do Enem de 2018. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Você sabia que toda vez que você vai analisar um gráfico tensão-corrente, a resposta ali, a inclinação que o gráfico te dá é a resistência? Não. Então aqui no meu canal você vem aprender todos os detalhes nas suas minúcias. Aqui você vai aprender de fato a física do Enem. Olha para esse gráfico, tensão corrente. Se você prestar bem atenção nesse gráfico, você consegue perceber que não é uma reta crescente, ok? Alguns momentos se comporta como reta, outros não. E aí o Enem trouxe para a gente essa seguinte função aí, ó. A análise do gráfico. Ao analisar o gráfico, ele conclui que a tensão em função da corrente é dada pela equação. Então, analisei a equação. Se você sabe que em trechos aí desse gráfico você tem uma certa constância, por exemplo, nesses trechos iniciais aqui a gente tem uma certa constância, então a gente pode dizer que em alguns momentos ele obedece à primeira lei de Ohm. E de acordo com a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Ou V igual a R, tanto faz, ok? U e V. U pode ser chamado de V, assim como V pode ser chamado de U, que é a nossa diferença de potencial. E aí, Armstrong, e aí que eu tenho duas equações, eu posso igualar essas duas. Então vai ficar RI igual a 10I mais I ao quadrado. Lembrando que eu posso fazer isso, porque de acordo com o gráfico, em alguns trechos do gráfico se comporta como resistor
ômico. E agora, Armstrong, o que eu faço? E agora o que eu faço? Bom, então se você não sabe o que fazer, você está no lugar certo, porque aqui é moleza, presta atenção. É só eu botar o I em evidência do lado direito, vai ficar 10 mais I. O que é botar em evidência, Armstrong? É você percebeu que os dois termos têm em comum o I, e aí separa ele, né? E a partir do momento que você aplica o chuveirinho, volta a ser o que era antes. A partir do momento que você aplica a distributiva, volta a ser o que era antes. Olha, I vezes 10, 10I, mais I vezes I ao quadrado. E aí, agora, o que eu faço? Agora é moleza, eu posso cortar esse da esquerda com o I da direita. Olha o que sobra. Sobra aqui resistência é igual a 10 mais I. Então eu vou buscar um gráfico de resistência em função da corrente que começa no 10 e cresce a partir daí. Vou buscar uma reta que começa no 10. Olha que tranquila a questão do Enem de 2018. Tranquilo para você que está aqui no meu canal, beleza? Então só preciso buscar uma reta crescente com origem no 10, ok? E tem que ser o gráfico resistência corrente, né? Então vamos lá? Primeiro gráfico é uma reta, não é crescente. Tchau. Né? Letra B é uma reta, não é crescente. Tchau. Aqui em cima de mim, olha, é uma reta, só não é uma reta, perdão. Então, tchau. Né? Logo em seguida, os dois últimos são retas, porém, o letra C não é crescente. E olha o letra D, galera, olha o letra D. É uma reta crescente que começa no 10, assim como a função mostrou pra gente. Lembra, você só tem 3 minutos para resolver a questão do Enem. Repare que aqui a gente resolveu em muito menos do que 3 minutos, beleza? Então, é isso que você aprende aqui no Método Armstrong. Aqui você aprende a física de uma maneira direta, de uma maneira que você consiga aprender, fazer com que todas as questões passem a ser fáceis. Você aprende técnicas, dicas, tudo que realmente importa. Então, se você quer receber mais material, se você quer fazer parte da equipe de física, da galera que estuda física no meu curso, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte, beleza? Meu grupo, Método Armstrong, Física para o Enem desse ano. Você vai mandar super bem. Valeu, até mais, tchau, tchau.